Setembro 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quando dizemos isso, que ele é um cheiro suave de Cristo entre as pessoas, né? E que anuncia a palavra de Deus por mandado de Deus, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos de cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Será que isso é uma recomendação que nós estamos fazendo de nós mesmos? Não. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Essa carta, porque o simples fato deles existirem como igreja do Messias, igreja de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, significa que eles estão fazendo o trabalho direito. Eles são a própria carta de Paulo. E escrita não em tábuas de pedra como a Torá, do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas escrita em tábuas de carne no nosso coração, como a Nova Aliança. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, de levar o Evangelho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, a Torá escrita, mas o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. A letra da lei mata. Nós já falamos por quê? Porque ela não modifica comportamento, ela só mostra que você está errado. Ela mostra para você, dá consciência a você do seu pecado. Mas ela não modifica, não faz você mudar. Então, você continua pecando, por isso que ela mata. A letra da lei, a lei escrita, a Torá escrita, mata. Mas o Espírito de Deus, que é aquele que fez a Torá escrita e que agora vem na nova aliança para ser escrito em nosso coração, esse dá vida. Por quê? Porque vai tocar no nosso coração e a gente não vai precisar mais ficar lendo nada para fazer o que é certo. A gente já vai saber automaticamente o que é certo e o que é errado, porque está escrito dentro de nós. Não vai precisar ter nenhum policial tomando conta da gente para a gente fazer o que é certo. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando a lei que traz a morte, já expliquei por quê, foi gravada em tábuas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as tábuas ao povo de Israel, mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés, porque ele tinha estado na presença de Deus. Se o domínio da lei veio com tanta glória, o domínio da Torá, escrita nas tábuas de pedra, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh. A lei, a Torá, que condena as pessoas, que diz a elas que elas estão erradas, né? Fazem ela ter consciência que estão fazendo uma coisa errada, mas não modifica, não leva para a morte. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que seu brilho estava desaparecendo.
Ele falava com Deus, aí cobria com o véu, quando ia falar, para não verem que o brilho ia sumindo, desvanecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga Berit, da antiga aliança, a mente deles está coberta com um véu. O mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com o Messias, se converte, volta para Deus, faz techuvá e se une com o Messias. Aí esse véu é tirado. Mesmo agora, quando eles leem a Torá de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Quem está falando isso é um rabino, tá? Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas, lá em Êxodo 34:34. O véu de Moisés foi tirado quando ele voltou-se para o Senhor Adonai. Quando ele entrou de novo. Eu vou até ler isso, esse Êxodo 34:34, que é muito interessante isso. Essa parte é muito interessante. Olha o que está escrito aqui. Sempre que entrava na tenda sagrada, no tabernáculo, para falar com o Senhor Adonai, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar de novo na tenda para falar com Deus. Paulo está dizendo isso, que Moisés, quando ia falar com Deus, tirava o véu, né? Aí ficava com brilho por causa da glória e daquela aliança que era uma aliança efêmera, provisória. Era a aliança feita em tábuas de pedra. E agora que nós temos a aliança feita em tábuas de carne, muito maior será essa glória. Então ele saía com o rosto resplandecendo, que ninguém podia olhar para ele. Então ele botava um véu para ninguém ver que ele estava esvanecendo, que ia desaparecendo aquele brilho. Porque era o brilho da antiga aliança. Mas nós, agora, não precisamos mais usar um véu, porque o nosso brilho não esvanece nunca, é para sempre, é do Espírito. O Espírito é eterno, o Espírito de Deus. E se ele vem e faz morada em nós, e nos dá a sua aliança, faz a sua aliança em nosso coração, como falou que ia fazer lá em Jeremias 31:31, nós não precisamos botar véu, porque não vai sumir a nossa glória, a glória que nós temos em Deus. Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com o Messias. Mesmo agora, quando eles leem a Torá, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou ao Senhor. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado, como Moisés fazia quando entrava na presença de Deus. Que coisa mais linda isso. Mas o véu pode ser tirado. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Voltou-se para o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, refletimos a glória que vem do Senhor, do Espírito. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, o Akodosh. Somos transformados de glória em glória na sua imagem. Que coisa mais linda isso. Aleluia.